Você já ouviu falar em choque anímico? Possivelmente sim, se você estuda sobre espiritualidade, se você faz um percurso de estudar sobre mediunidade, você já deve ter encontrado esse termo, principalmente dentro do espiritismo, né? Que é o choque anímico. Pois é, mas hoje eu venho trazer para você uma reflexão e uma análise desse choque anímico dentro de uma visão terapêutica e do nosso dia a dia aqui, fora do universo somente mediúnico e espiritual. Vamos conversar sobre isso nos toques mediúnicos de hoje? Olá, pessoal. Estamos começando mais um Toques Mediúnicos aqui no nosso canal. Meu nome é Igor Ventura. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente fala sobre mediunidade de forma aberta, livre, universalista e convido você a toda terça-feira às 19 horas ao vivo vir participar com a gente do nosso Estudo Mediúnico. O Estudo Mediúnico é um serviço, né, um trabalho que a gente faz aí, né, já há alguns anos, que a gente pega uma obra por completo e a gente estuda aquela obra. A gente pega um livro, estuda aquele livro e sempre tirando, extraindo ali os ensinamentos do autor, mas para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida prática, na nossa vida útil. Seja você um médium, seja você um estudante da espiritualidade, ou você um entusiasta, uma entusiasta que gosta dessas temáticas, dentro dessas literaturas espirituais, espiritualistas e mediúnicas tem muito conhecimento que muitas vezes as pessoas leem e ficam restritas somente achando que aquilo ali se aplica dentro de um trabalho espiritual negativo. Tem muito conhecimento ali para todos nós, seja você um médium ou não, ou seja você um estudante ou apenas um entusiasta da área. Então, o nosso estudo mediúnico ele tem esse objetivo de trazer essa percepção do conhecimento para a gente aplicar na nossa vida prática. Eu aplicar na minha, você aplicar na sua. Então, a gente faz esse trabalho toda terça-feira, às 19 horas. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Aqui no canal tem uma playlist dedicada para todos os estudos que nós já fizemos, todas as obras que nós já passamos. Então, convido você, se você é novo aqui no canal, vir conhecer as nossas playlists, os nossos trabalhos. Bom, no Toques Mediúnicos de hoje, eu quero trazer um tema bem interessante, que é o choque anímico. Certamente você que é médium, você que é médium ou estuda sobre mediunidade, já se deparou com esse termo, choque anímico. O que é o choque anímico? Eu vou compartilhar na tela com vocês um pedacinho que eu tirei da internet mesmo do que significa o choque anímico. Então, vocês podem ver aí, ó. É o contato entre o perispírito desencarnado perturbado e o de um médium que procura transmitir o choque de boas vibrações do espírito desorientado ao espírito desorientado, auxiliando em seu reequilíbrio. Então, o que é o choque anímico? Dentro de uma sessão mediúnica, por exemplo, uma sessão de desobsessão, por exemplo, que você vai ter lá o médium, né? Então, vamos supor, eu sou o médium que eu recebo os espíritos, aquele famoso médium de incorporação. Ele vai receber os espíritos sofredores. Dentro da corrente mediúnica vão ter outros trabalhadores ali. Vai ter o magnetizador, vai ter o doutrinador, que eu não gosto dessa nomenclatura de doutrinador, que eu acho que ninguém doutrina ninguém, né? Mas, enfim, usando a nomenclatura tradicional, vai ter o doutrinador, que é que vai conversar com o espírito sofredor. Então, eu, no papel de médium, quando o espírito sofredor ele acopla no meu campo, né, no meu campo áurico, no meu campo perispiritual, no meu corpo astral, duplo etérico com duplo etérico ali, né, na verdade é o corpo astral, né, porque o espírito desencarnado já tá sem o corpo físico. Então, quando tem aquele acoplamento áurico ali, que as minhas energias fundem com as energias do desencarnado perturbado, é bom lembrar isso, que a gente está numa sessão de desobsessão, por exemplo. Então, quando há esse acoplamento, né, os meus fluidos, que naturalmente serão fluidos muito mais equilibrados do que aquela pessoa que está em desequilíbrio, que é o espírito em si, só o simples fato da gente estar acoplado ali, a gente já está trocando fluidos, né? Então, essa troca de fluidos, que ela acontece de maneira sem a permissão, entre aspas, do espírito, ele não tem que escolher sim ou não. A partir do momento que ele acoplou, a gente já está trocando fluidos ali. Então, o choque anímico é o quê? É quando acontece essa fusão dos nossos fluidos e o meu fluido, colocando numa escala de melhor e pior, está numa condição melhor do que a do desencarnado, e essa condição melhor minha vai banhando o desencarnado energeticamente, trazendo para ele melhoras diversas. Aqui a gente não vai aprofundar
no que um choque anímico pode trazer, de fato, tecnicamente, para o espírito desequilibrado. A ideia não é essa. A ideia é trazer a ideia do que é o choque anímico, mostrar para vocês que é isso. É como se fosse o espírito desencarnado fosse um grande balde de água suja. E aí, a partir do momento que ele se junta comigo, eu sou um outro grande balde de água limpa, que a gente começa a trocar esses fluidos. Então, as minhas águas limpas começam a preencher esse balde de água suja do espírito desencarnado, fazendo essa transmutação de águas. Então, a água vai ficando cada vez mais límpida. É mais ou menos isso. Isso vai trazer diversos benefícios para aquele desencarnado, até os mentores fazerem ali seu trabalho de ajuda, de recuperação e levá-los para uma assistência. Então, o choque anímico, basicamente, é isso. É quando um desencarnado em desequilíbrio entra em contato com o médium, que é mais equilibrado, e toda a corrente mediúnica, né, toda aquela atmosfera que está acontecendo ali, e os fluidos são trocados, e os fluidos do médium, que é um fluido de melhor qualidade, vai impregnando positivamente os fluidos daquele espírito desencarnado. Isso vai trazendo para ele percepção de consciência, melhoras físicas, inclusive, físicas no sentido espiritualmente falando, vai melhorando a composição energética daquele desencarnado e vai trazendo melhoras para ele de modo geral. Beleza, isso é o choque anímico tradicional, dentro da visão mediúnica, espiritualista e espírita. Agora, vocês viram que eu coloquei na chamada o choque anímico terapêutico. O que acontece? Esse mecanismo, ele pode e acontece com a gente aqui também o tempo todo. Por exemplo, profissionais que trabalham com terapias, por exemplo, né, que estão sempre atendendo pessoas, psicólogos, terapeutas integrativos, terapeuta holístico, qualquer tipo de profissional que trabalha nessa frente de assistência com o outro. Isso acontece muito porque a partir do momento que você vai atender uma pessoa, por exemplo, né, eu atendo com um baralho, com tarô, além do jogo em si, né, de você trazer as orientações com as cartas, tem todo um trato terapêutico por trás, né, que é importante ter para que a pessoa possa abrir a consciência dela. O trabalho de cartas não é só responder perguntas, eu não faço esse tipo de trabalho. Meu trabalho é para você abrir consciência. E é justamente nesse ponto que eu quero trazer essa ideia do choque anímico, porque quando você, por exemplo, vai buscar uma terapia, que você está conversando com o terapeuta, e o terapeuta, através do diálogo, através das ferramentas que ele está utilizando ali, ele pode trabalhar em você como o choque anímico funciona com o desencarnado. Uma abertura de consciência, um insight, então algo que ele fala que faz você refletir, escutando a sua história, escutando a sua dor e ele trabalhando em cima daquilo ali com uma visão terapêutica que ele já tem, ou através de uma ferramenta específica, como o tarô, como qualquer outra ferramenta, ele traz informações para você, e essas informações vão entrando no seu consciente, você vai refletindo sobre aquilo ali e vê aquele insight. Você começa a observar as dificuldades que você está passando naquele momento. Ali, a gente pode considerar que houve sim um processo como se fosse um choque anímico, da mesma forma que acontece lá no trabalho espiritual. E eu não estou nem falando das questões energéticas, que aí de fato sim acontece esse processo de choque anímico, porque quando você pega um profissional que trabalha mais nessa linha espiritual e energética, é óbvio que o campo dele vai ser um campo muito mais sutil, mais não diria não é uma questão de densidade, mas o mais limpo. Por exemplo, se você vai buscar uma ajuda, você está com seu campo carregado, seu psiquismo, você está dentro de um problema que está te atrapalhando. Se você vai buscar um profissional, aquele profissional está sem essa carga de problema. Então o campo dele está mais limpo, né? A energia dele está mais limpa em relação a isso. Não é na questão de melhor ou pior. Então, quando você se junta, que também há um acoplamento áurico ali, nos atendimentos, por exemplo, acontecem também. Quando você está, qualquer pessoa que você tiver próxima, vai estar vendo acoplamento áurico ali o tempo todo. A gente sabe disso, a gente já estudou bastante isso daqui. Então, nas terapias acontecem também esse processo de um choque anímico. O simples fato de você entrar no ambiente de um profissional que tem já essa pegada mais espiritual, que faz um trabalho espiritual, por exemplo, também, você já está recebendo aqueles bons fluidos daquele local, além do próprio trabalho que ele vai exercer com você, de esclarecimento, para que você possa aumentar sua consciência, expandir a sua percepção para o problema que você esteja vivenciando ali. E aí, a partir do momento que você expande essa sua percepção, dá aquele gatilho, dá aquele insight, dá aquele despertar
houve ali, então, um processo, sim, um choque anímico que houve em você, porque antes, por si só, você não estava conseguindo ter essa percepção. Você precisou de um profissional para te trazer essa percepção. E aí, uma simples conversa, um simples trabalho pode despertar em você uma centelha de consciência para que você possa, caramba, agora eu consigo entender o problema que eu estou passando e eu vou trabalhar em cima daquilo ali para resolver. E isso a gente pode considerar um choque anímico. E por que eu estou dizendo isso? Porque nos meus acompanhamentos, nos trabalhos que eu faço, eu percebo muito isso. É o que eu falo. Todo trabalho, pelo menos o que eu faço, procuro fazer, o trabalho com as cartas principalmente, que é simplesmente levar, vai muito além de que ficar respondendo perguntas soltas, né? Disso ou daquilo, não. É levar consciência para a pessoa, é mostrar à pessoa o porquê daquela situação está manifestando na vida dela, qual a responsabilidade que ela tem. Então, quando a gente traz essa visão, a gente traz a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade vai trazer a pessoa a ter esse gatilho do despertar. E aí vem esse processo do choque anímico. Então, eu percebo que muitos atendimentos que eu faço, e não só a mim, eu estou falando a mim porque eu tenho o meu próprio campo de laboratório para poder analisar meus estudos de caso, mas outros profissionais também, que são bons profissionais, tem bastante por aí, né? No mercado, fazendo bons trabalhos, eles, da mesma forma acontecem com eles. Se você tem um profissional, então, que tem uma ligação, um desenvolvimento, um estudo espiritual, principalmente, você vai ter toda aquela atmosfera por trás, toda uma egrégora de trabalho por trás. Não quer dizer que o outro que não tenha não vai ter também. Todo mundo que presta um bom serviço, direcionado para o bem, para a luz, para o crescimento, para ajudar o próximo, tem toda uma atmosfera espiritual por trás. Isso aí é fato. Mas se você tem essa consciência e você trabalha isso diariamente, você consegue potencializar, né, esse campo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu percebo que o simples fato da pessoa vir trabalhar com a gente, ela já sente já uma. Ela já tem uma percepção diferente da questão do insight, dela perceber. Lógico que o mérito vai ser todo dela para ela poder desenvolver isso ou não, porque não adianta você despertar o gatilho em você se você não for trabalhar aquilo ali. Nós, profissionais, aqui estamos no papel para você pegar o gatilho ser acionado dentro de você, mas cabe a você fazer o percurso, como a todos nós. E é assim com todo mundo, né? Ninguém pode fazer a caminhada pela outra pessoa. A gente pode indicar o caminho, um bom caminho, orientar o caminho, mas fazer a caminhada depende da própria pessoa. Então, quando você tem bons profissionais que trabalham nessa linha correta e ainda você tem essa possibilidade do campo espiritual também estar auxiliando ali, que auxilia todos, num simples bate-papo, você pode fazer o despertar da consciência de alguém. Você pega aí psicólogos, bons profissionais psicólogos, que através da conversa ali conseguem despertar e melhorar a vida de uma pessoa, né? Porque além de todo o tato terapêutico que a pessoa tem, há essa troca de fluidos também. Está havendo essa troca de fluidos também do profissional com o assistido. Agora, é aquilo, né? São as polaridades. Vento que venta lá, vai ventar aqui também, meu amigo. Então, se você pega um profissional também, mau caráter, safado, que só quer passar os outros para trás, só visa dinheiro, os fluidos dele vão estar trocando com você também ali durante um atendimento, durante um processo terapêutico, por exemplo. Então, é por isso que, às vezes, a gente vai buscar um tipo de profissional e não bateu, não legal, a energia não conectou. É justamente isso, a energia não conecta. A energia ela não vai conectar, porque, de repente, aquela pessoa também tem um lado ético e de moral meio duvidosa. Está pensando em outras situações a não ser como prioridade o amor ao trabalho, o amor em fazer assistência. Então é importante, toda vez que a gente for buscar um tratamento terapêutico, profissional, seja de qual linha for, a gente sempre buscar tentar minimizar isso, né? Através de indicações, principalmente, porque isso facilita muito e você analisar o conteúdo daquela pessoa. Por quê? O trabalho de energia, de troca de fluidos acontece o tempo todo, inclusive nas nossas relações diárias. Aqui, nesse momento, está havendo uma troca de energia. Por que você que está me ouvindo aí nesse momento, você acompanha o meu trabalho?
Porque houve uma interação energética nossa e houve uma sintonia energética ali, não é verdade? Porque dentro do YouTube, quantas pessoas que existem fazendo esse tipo de trabalho, levando esse tipo de conhecimento, ou outros tipos de material, mas você está aqui assistindo esse vídeo. Por quê? Por alguma forma teve essa sintonia. E essa sintonia ela acontece o tempo todo nas nossas relações. Então, a ideia de trazer o choque anímico que acontece só lá no espiritismo, só lá na reunião mediúnica, não, acontece aqui o tempo todo. É o tempo todo a gente está percebendo, está tendo essas influenciações energéticas do outro, do coletivo, do seu familiar, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, do trabalho, o tempo todo. A gente está trocando fluidos o tempo todo, é um grande emaranhado energético. E nesses emaranhados energéticos vão ter energias boas, ruins, mais ou menos. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas o choque anímico que acontece lá na sessão mediúnica, ela acontece com a gente aqui também. De repente, um livro que você leu despertou algo em você, uma reportagem que você viu na televisão, uma mensagem que apareceu, a capa de um livro, alguém falou alguma coisa. É o choque anímico que acontece. Essa troca natural que acontece. E que é suficiente para despertar algo dentro de cada um de nós. Então, veja, a gente começou falando lá do vídeo, quando eu falava lá do estudo mediúnico, que os conhecimentos das doutrinas, os conhecimentos espirituais, não são restritos somente ali ao campo espiritual. Esse conhecimento ele é para todos nós, o tempo todo aqui, assim como o choque anímico. Você já tinha tido essa percepção do choque anímico nessa visão que, no trabalho terapêutico, quando desperta um gatilho, isso é um choque anímico. Fica mais claro para a gente entender o que é um choque anímico. É isso, quando tem aquele insight, aquele despertar. É isso que acontece lá no espírito que está acoplado no médium, que ele vem todo perturbado, acopla no médium sem querer, chega lá resmungando, pé da vida, e os fluidos estão sendo trocados. E ali naquela troca de fluidos ele vai melhorando, vai baixando a guarda, vai ganhando consciência, há um insight nele e ele percebe e se abre para receber assistência, por exemplo. É isso. Agora, veja, tem diferença de quando você está fazendo um trabalho terapêutico com alguém e você desperta, putz, caramba, percebi agora onde é que eu estou errando, percebi agora onde é que está a minha dificuldade. Poxa, obrigado por você ter me orientado. Isso é choque anímico. Isso é choque anímico. Então, vamos começar a desmistificar essas coisas da mediunidade. Esse é o nosso papel aqui, desmistificar a mediunidade. A mediunidade ela está aí, ó, o tempo todo, no meio de todos nós, seja você médium ou não. Médio é só um rótulo, uma etiquetinha que coloca em você, que eu acho isso uma baita de uma besteira, que não ajuda em nada. Importante a gente estudar, a gente se desenvolver, a gente crescer, para que a gente possa se melhorar. Sem rótulos, sem nada. Você sendo você, eu sendo eu, e assim a gente vivendo feliz e tranquilo, e ajudando, colaborando da forma que a gente puder ajudar. Tá certo? Deixa aqui nos comentários o que você achou do choque anímico. Já conhecia esse termo choque anímico? Se sim, dentro só de uma visão espiritual, mediúnica, já tinha atentado para essa questão do choque anímico que está acontecendo com a gente aqui o tempo todo. Inclusive, de repente, se esse vídeo te ajudou a esclarecer alguma coisa, a despertar alguma coisa em você, até uma percepção de você entender o que é choque anímico, houve um choque anímico aí em você também. Tá certo? Então foi isso, pessoal. Deixe seus comentários aqui, deixe o seu like e nós voltamos nos próximos capítulos aí dos nossos toques mediúnicos. Um abraço para você, muita paz, muita luz.